Gente do Contraprosa, hoje é sexta-feira e é o último dia, última sexta-feira, melhor dizendo, do mês de maio. Hoje é um dia de sufoco para muita gente, é o último dia da declaração do imposto de renda, né? Mas é o dia também que é o último dia da semana e sextou hoje, amanhã tá todo mundo aí aproveitando o máximo possível, né? Mas nós vamos aqui fazer um apanhado de algumas notícias que eu achei interessante, quero trazer para vocês, notícias, fatos e acontecimentos, e vamos aqui também analisar o transporte escolar de Heliópolis, principalmente para as localidades de Pindobal e de João Grande, e também vamos aqui analisar o que aconteceu no último dia de 2024, quando a Prefeitura Municipal de Heliópolis fez uma licitação e no mesmo dia foi tudo confirmado, com o posto de Celso ganhando a licitação no valor de R$ 2.597.000. Muita grana. É verdade que o município tem muita atividade de transporte, mas é muito dinheiro, gente. A coisa está acima do normal e as autoridades têm que olhar para isso com mais dedicação. Vamos mostrar para vocês um pouco de tudo isso e antes vamos dar uma passadinha pelas principais notícias desta semana no Contraprosa. Vamos começar aqui pelo México. Lá houve um caso engraçado que a gente está vendo aqui no X. Tinha um programa lá e convidaram um lutador mexicano, Alberto del Rio, conhecido por El Patrón. E o programa, que era para ser uma coisa para gerar espetáculo, acabou terminando em luta livre, quando o El Patrón começou a bater naqueles que estavam tentando acalmá-lo. Quanto mais tentavam acalmá-lo, mais ele dava tapa, né? Vocês vão ver aqui, ó. Que loucura, gente. Jesus Cristo, o cara quebrou tudo. Vai receber um belo de um processo. O mundo está doido, viu? O mundo está doido. Vejam aqui agora. Vejam aqui agora. Falar em loucura. Vamos aqui ver o que é que passou na Globo News. Uma análise que eu achei interessante e que foi publicada aqui no X, no Space Liberdade. Sobre essa questão do IOF. E aí o pessoal fica se queixando que o governo está aumentando imposto, e é aumento de imposto mesmo. Não é outra coisa não, isso é aumento de imposto. Mas esse aumento de imposto vai afetar mais quem tem grana, né? Qualquer transação comercial que você fizer, vai lá aquele impostozinho de 2,5%, 3,5%, uma facadazinha que todo mundo vai receber. Aí o Congresso chiou. E aqui tem um depoimento fantástico dessa jornalista, vejam aí. Não está errado quando ele não está errado na formulação, na intenção, mas talvez esteja errado na execução. Na forma.
eles pensam assim lá no Ministério da Fazenda: a gente está garantindo a governabilidade. No momento em que a gente tenta formas que o Hugo Mota chama de gambiarra para cumprir a meta fiscal, a gente está evitando bloquear as emendas que provocariam uma verdadeira hecatombe, porque não se engane, faça o discurso bonito que quiser. O Congresso não está preocupado nem com IOF, nem com crédito caro, não está. Está preocupado com emenda. Se tiver um shutdown, como se chama, eles também vão perder dinheiro de emenda. Em véspera de ano eleitoral, eles não querem de jeito nenhum. São os chamados, e aí eu já vou migrar para o Supremo Tribunal Federal, emendistas. Essa foi uma expressão que o ministro do Supremo usou para mim hoje, dizendo: o Congresso Nacional se resume aos emendistas, aqueles aficionados nas emendas parlamentares. E no diagnóstico muito cru desse ministro do Supremo, fiquei muito impressionada com a conversa que eu tive com ele, porque ele fala frases assim: o Congresso não existe, o governo não existe, e tem o Supremo aqui errando e acertando em alguns pontos, mas meio que o muro das lamentações para um monte de gente. Para empresários, ele até disse: olha, outro dia eu fui num evento que tinha um monte de empresários, não, mas o Supremo está muito ativista. E aí ele respondeu para esse empresário super conhecido, disse assim: sabe quem mais litiga lá no Supremo? Sabe qual é o maior percentual das nossas decisões e dos nossos julgamentos? São demandas de vocês, dos empresários. Então, o discurso de que eles são muito ativistas vale para um ponto, mas não vale quando eles estão resolvendo coisas do varejo, do mundo empresarial e várias dessas decisões com custo fiscal imenso. Exatamente. Bom, vocês estão vendo aí que, no fundo, tudo se resume a dinheiro. Se encher os bornais desse povo todo, aí não vai ter problema nenhum, porque, na verdade, o Congresso está preocupado com o Brasil, né? Não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com eles, estão preocupados com as emendas, estão preocupados com... Minha gente, são mais de 50 bilhões de emendas. Então, custava esse povo dizer assim: não, chama o governo aqui, vamos resolver. Está apertado aí? Pronto, tira aqui 20 bilhões de emendas para folgar o governo e a gente segue em frente. Não, ninguém quer, todo mundo só quer o maior sacrifício nos cofres do governo, porque é a vaca de leite que vai fornecer o alimento para esse povo, infelizmente. Continuando, vamos aqui para... isso aqui é para vocês darem risada. Isso aqui aconteceu no Rio de Janeiro. Está aqui no X também, direto do miolo. Uma família que resolveu transportar o cadáver no Uber, porque achou muito caro o frete oferecido pela funerária. Meu Deus do céu. Tá tudo doido, gente. Tá tudo ficando doido. E para finalizar essa parte, vamos ver aqui, vamos dar um pulo na Rússia. Esse grupo de rapazes que estão brigando aí, eles estavam discutindo sobre guerra na Rússia. Perdão, guerra na Ucrânia. E aí uns são a favor, outros são contra. Como terminou a discussão? Na porrada. Né? Então vocês podem ver que até dentro da Rússia, Putin não consegue ter a maioria. Ele só consegue ter a benevolência do presidente americano, né? Que vê que ele não está fazendo uma guerra contra a Ucrânia, país. Ele está fazendo uma guerra contra o povo ucraniano. Porque ele está invadindo hospitais, mandando atirar em prédios, em maternidades. O cara tá louco. Como o próprio Trump falou, o cara tá louco. Enquanto a Ucrânia continua ainda séria, fazendo uma guerra, detonando fábricas, detonando quartéis generais, como deve ser uma guerra. Até aqui a Ucrânia não saiu da linha. E ela é a nação que foi invadida. Certo? Então eu quero saber até onde essa guerra vai. O Trump disse que ia, essa semana, colocar medidas contra a Rússia e resolveu dar mais 15 dias para o Putin. Eu não sei qual é a relação
de Trump com o Putin. Só pode ser paixão. Porque não é possível. O cara está sendo enganado o tempo todo pelo presidente da Rússia e não consegue uma medida contra a Rússia para ajudar a parar essa guerra. Eu não entendo. Mas vamos agora aqui, mais para o nosso mundo. O Contraprosa, está aqui o site do Contraprosa, as principais notícias. A principal delas, claro, poucas e boas, mas eu tenho aqui a tabela de preço dos caça-comunistas. Um ministro custando 250 mil para matar. Temos aqui a cidade de Traipu e Alagoas. O texto, né? Tem um vídeo também no canal. Aliás, é uma cidade belíssima. E a gente fica aqui, ó. Tem ali a cidade de Gararu, em Sergipe. Do outro lado fica Traipu. E é hiper organizada, uma cidade extremamente organizada. Eu fico assim com certa inveja de ir para uma cidade dessa com 20 e poucos mil habitantes, uma organização fantástica, tudo bonito. A igreja lá é fantástica. A nossa igreja não fica atrás. Nossa igreja hoje é muito bonita. Mas a organização, o trato com a cidade é uma outra visão de mundo. E aqui também vocês têm a entrevista da enfermeira Mundinha, que está bombando, tanto o vídeo quanto o texto lá colocado aqui no Contraprosa, está bombando. É uma pessoa muito querida do povo de Heliópolis, que prestou muito serviço ao povo de Heliópolis e que até aqui, infelizmente, está sendo esquecida por todas as autoridades que passaram neste município, que não olharam para o trabalho fantástico que essa mulher fez, como também esqueceram o trabalho de Dona Isabel e também de Dona Didi, que foram parteiras aqui, na época que não tinha médico, eram essas mulheres, e depois de médico, Mundinha inclusive trabalhou, inclusive depois da chegada de médicos, mas quando não tinha médico disponível, a parteira era a salvadora de muitas vidas aqui no município de Heliópolis. E, minha gente, claro, aqui o Poucas e Boas, que eu quero mostrar para vocês, tem um depoimento de uma pessoa que não quis se identificar, e eu vou colocar aqui, mas vou colocar com a voz deturpada, para evitar, inclusive, a identificação. O ônibus mesmo que nós vai para a escola, ele tava em cima um dia, tá ligado? Desde quarto, ele tinha quebrado. Que tinha dado uns problemas nas molas, ele tinha quebrado. Aí Moisés, essa semana é a semana de Moisés. Aí ele pegou o ônibus de Fabrício emprestado, tá ligado? Aí foi levar nós pra... Aí deu aquele sereninho, quando nós tava lá na escola ainda. Sereno mesmo, não chegou nem a ser chuva, assim, parece que foi chuva forte. Aí ele só dizendo, ó, que não ia levar nós até o João Grande, que ia voltar do Rio. Primeiro ele disse que ia até a Praça do João Grande, não ia até o Pindoval, porque não passava na Baixa de Jerônimo lá. Aí depois ele já diminuiu, disse que ia até o Rio, porque a estrada tava ruim, tava cheio de buraco e coisa. Mas como é que tava cheio de buraco e coisa, se ele nem passou por lá? Ele tava em Heliópolis com nós. E aqui no João Grande, o sereno foi mais fraco do que lá em Heliópolis. Aí ele veio, aí chegou na Cajazeira, os alunos da Jiboia desceu, né? Que era no ônibus de Fabrício. Aí desceu, e Moisés vinha trazer nós aqui no João Grande, para depois levar o ônibus de volta, entregar a Fabrício. Quando chegou lá em Jericolozinho, ali na cancela, ele parou o ônibus, mandou nós descer, que disse que não ia passar. A estrada, falou que a estrada tava ruim, tava cheia de buraco, cheia de poça. Nós veio a pé, a estrada enxuta, Afonso, não tinha buraco, não tinha nada. Uma pocinha velha, pocinha que já tem há muitos dias já, desde quando deu aquela chuva mais forte, as poças de água que tem, e ele não quis vir, nós mandando ele vir, ele não teve jeito, ele não veio de jeito nenhum, virou a curva lá, e disse que quem não descesse do ônibus ia ir pro Rio Real, porque ele ia entregar o ônibus de volta a Fabrício. Mas eu sei o que foi, Afonso, ele queria adiantar o lado dele aí, ele queria entregar o ônibus logo a Fabrício e se livrar, ele ia se livrar de trabalho. Por isso que ele não quis trazer nós, que ele ia ter que deixar nós aqui no João Grande, ia ter que ir pro Pindoval para depois voltar. Ele fez isso daí por responsabilidade dele. Ele só pensou nele, não pensou em alunos hora nenhuma. Ele quis adiantar o lado dele, e aí botou para nós vir de pé. E ele já vem há muitos dias já com essa sacanagem. Tem dias que ele vem bebendo, tá ligado? Ele dirigiu o ônibus lá bebendo com a meiotinha velha lá de pintura. Já teve aquele dia que ele atolou porque quis. Ele tava falando desde cedo, que ia atolar o carro e ia ser no Pindoval. Aí quando chegou de noite, só veio a notícia que os meninos do Pindoval mandou pra nós, dizendo que ele atolou mesmo. E você deve ter visto uma foto aí, né? A estrada todinha lá, o espaço todo pra passar, dá pra passar um caminhão. E ele botou o caminhão dentro da poça de lama, por que quis? É complicado, o motorista desse daí. Quando é a semana de zero, não acontece nada, não tem defeito, não tem nada. Agora quando é Moisés, aí o ônibus quebra, aparece defeito, aparece tudo. E ele faz mesmo, na maioria das vezes, por vontade própria. Eu digo que é vontade própria, ele que é irresponsável. Pra que se ele não quer trabalhar, ele entrega, velho. A cor do ônibus, fica com sacanagem, fazendo os alunos de palhaço. Bom, como vocês viram,
Realmente, João Grande e Pindobal, mais uma vez. Isso aconteceu em 2013, no governo Ildinho, né? E depois deram ajeitada, melhoraram e tal. Hoje está do mesmo jeito que no ano 2013. Parece que as coisas não mudam. Não mudam. E enquanto isso, o motorista, vocês virem na gravação, o cara comprovando que ele está tomando bebida em serviço, está dirigindo embriagado e só vão tomar uma providência quando acontecer um acidente. Soube que ele foi uma indicação, inclusive, de Pedro de Brito, aliado de primeira hora do prefeito, portanto deu uma oportunidade grande, mas tem gente que não adianta dar oportunidade, que eles criam problemas, né? Aqui também a questão dos combustíveis da Prefeitura de Heliópolis, R$2.597.000 em gasolina. Eu faço análise aqui para vocês perceberem que isso está pelo menos 1 milhão além da conta. Pelo menos 1 milhão além da conta. E aqui os gastos superfaturados, que é uma relação ainda com o gasto de combustível. E tem aqui uma coisa engraçada, que é o decreto da Prefeitura para ordenando a limpeza de toda a praça de eventos e também dos arredores, inclusive com tirada de entulhos e tudo. Eu acho graça esse decreto, porque é como se depois do São Pedro, parece que tudo vai ser permitido, né? Inclusive jogar entulho na rua. E aqui está, muita gente não sabe, isso já foi publicado há algum tempo, mas essa semana, como eu vi um trabalho de estudantes ainda mostrando o mapa velho, eu achei que todo mundo ainda não sabe da existência de novo mapa de Heliópolis. Heliópolis cresceu o território. Para quem não sabe, isso aqui, ó, Heliópolis era daqui do ponto do cemitério do Tijuco, descia em linha reta. Agora não, agora foi para a Lagoa Vermelha, próximo da BR-101, próximo da BR-110, e aí segue, ó, e aí vem aqui formando um retângulo e depois volta para o limite anterior. Para que isso? Para ficar aqui dentro o pau-ferro e o sapé, que estavam fora do território de Heliópolis, né? E aqui também, na Massaranduba, houve uma pequena modificação aqui, ó, na Massaranduba. O limite saiu da igreja de São José, o limite era na igreja de São José, na igreja ali do povoado Massaranduba, e o povoado era dividido no meio. Inclusive a parte calçada é de Heliópolis, a parte sem calçamento é de Cícero Dantas. Mas agora, com esse novo mapa, a linha divisória vai até o açude, aquele tanque que tem ali, né? Aquele tanque, e portanto fora do povoado, o povoado todo agora pertence ao município de Heliópolis. E por fim, aqui embaixo, a questão das invasões. A Escola São José na Massaranduba foi invadida e além da invasão da Escola São José, também invadiram o terreno do tanque, que é público, fizeram lá até casa e tudo. Os moradores estão denunciando e pedindo às autoridades que providenciem ou regularizem a situação, né? Se são pessoas que não possuem onde morar e tudo, a prefeitura tem que fazer a sua parte, dando condições a essas pessoas. Mas o que não pode é as pessoas invadirem o que é público e ficar por isso mesmo. Dá a impressão de que nós estamos na casa de Banjuana, e não pode ser dessa forma. Bom, gente, vocês viram aí, o caso dos estudantes é um caso assim gritante, porque, olha, não é a primeira vez que o Contraprosa trabalha com essa questão do transporte escolar. Eu me lembro que ainda era no governo Ildinho, 2013, e naquela época, naquele primeiro ano de Ildinho, que o governo estava muito aquém da nossa expectativa,
E ninguém tomava providência e eu resolvi então mostrar a situação como é que estava. O pessoal veio me provocar dizendo que eu não publicava porque o prefeito era do meu lado, né? E eu não tenho um lado. Meu lado é o lado que está correto, que está certo, né? E aí eu publiquei em 2003, está a matéria ainda aí tá a matéria no próprio Contraprosa hoje, que antigamente, naquela época era chamado Landeswald Blog. E eu fiz um apanhado geral e estava lá, naquela mesma matéria, Pindobal, João Grande, Curaçá, toda aquela região ali afetada, as estradas ruins, transporte escolar não entrava, porque está tudo alagado, lama, buraco. E aí, até hoje, isso há 12 anos atrás, estamos aí com um prefeito novo, com um lado novo, tudo novo, mas os problemas são velhos, os de sempre. Então essa lorota de vir para cá me dizer, porque a culpa é do anterior, né? A culpa é do anterior que não fez, então eu tenho que fazer. Não faz, ninguém está fazendo. Porque, minha gente, uma estrada daquela ali, o que é que precisa fazer? O que é que precisa fazer? Esse trabalho não precisa ser feito de um dia para o outro. Mas se cada um que assumisse a prefeitura viesse e fizesse um pouco, a gente já tinha ali estradas vicinais que pode cair a chuva que cair, não impede que os carros passem e as pessoas passem nas estradas com segurança. Mas é para isso que a gente elege governos. Senão, para que eleger governo? É para isso que a gente elege. E aí o que não justifica é que 2,5 milhões de combustíveis a prefeitura vai gastar esse ano. 2,5 milhões. Minha gente, é muita gasolina, é muito óleo diesel. É muita coisa. Tem que ter muito carro para gastar esse combustível. E é claro que eu coloquei no Contraprosa, vejam lá, um exemplo de 10 carros que fosse para Salvador, 5 para Aracaju e 5 para Salvador, todo santo dia. Não gastava nem metade desse dinheiro. Se colocasse os ônibus escolares todos para rodar, cada um deles, 80 km por dia, em feriado, dia santo, final de semana, não gastaria esse dinheiro. Então, é superfaturamento, mas isso aí, não adianta nem... Eu gostaria eu confio no mandato de um vereador. Eu não confio em Tribunal de Contas, isso aí tudo é lorota. Isso é conversa para boi dormir. Quem decide se um prefeito está correto ou não é a Câmara de Vereadores. Então, se a Câmara de Vereadores estiver toda aliada ao prefeito, ou a maioria estiver aliada ao prefeito, pode ter certeza que não vai acontecer nada. Porque mesmo que o Tribunal de Contas lá em cima acabe tendo, sabe, uma ideia fantástica e comece a pregar a lei corretamente, as câmaras de vereadores derrubariam. O que a gente tem que fazer é eleger vereadores comprometidos. Se não são comprometidos, tira. Ficar elegendo vereador por não sei quantos anos, que a única coisa que faz é defender o seu lado. Tem que parar com isso. Tem que defender o povo. Em que circunstância estiver, tem que ser defendido o povo, o sagrado dinheiro do povo de Heliópolis. Mas é isso, vou encerrar por aqui. Agradecer a todos vocês. Estamos já chegando. Falta uma pequena parcela de inscritos. Faltam 4 ou 5 inscritos para a gente chegar aos 6 mil. Muito obrigado a todos vocês pela contribuição. Espalhe esse vídeo pelas redes sociais e definitivamente até uma outra oportunidade.